Olá, pessoal! Bem-vindo a mais uma aula de física. Hoje nós vamos falar sobre fenômenos ondulatórios, que essa vai ser a nossa segunda parte para a gente concluir os fenômenos ondulatórios, que são a figurinha carimbada do Enem, né, que cai todo ano. Bem, vamos lá. A gente vai falar agora sobre a interferência. A interferência, na verdade, é uma interação entre ondas, né? A gente sabe que uma onda e outra, elas não se destroem totalmente. Elas podem interagir, mas depois cada um vai seguir o seu caminho, né? Cada um no seu quadrado. E aí a gente tem dois tipos de interferência. A interferência destrutiva, onde eu tenho amplitudes inversas, ou seja, por exemplo, tem uma onda vindo com o vale e uma outra onda vindo com a crista. Então, quando você tem essa interferência, a gente acaba tendo uma barriguinha para cima, outra para baixo. Nesse momento, onde tem uma barriguinha para cima de uma e uma barriguinha para baixo de outra, se elas se somam, eu tenho como se fosse um positivo e um negativo sendo somados. Então, existe um momento de nulificação ali no meio. Enquanto a interferência construtiva, eu tenho as mesmas barriguinhas. Então, eu tenho ou duas cristas ou dois vales se somando. Então, a gente tem um momento onde que ocorre uma amplificação daquilo. Então, olha, imagina aqui, eu tenho aqui esses dois exemplos. Olha, na de cima, eu tenho aqui uma onda, ela vem, né? Ó, com a barriguinha para cima e uma onda para baixo. Chega um momento aqui no meio, onde elas se encontram, olha, existe, ó, some. Então, existe uma interferência destrutiva naquele ponto. Existe, aqui embaixo, uma interferência construtiva. Uma tá vindo com uma crista, outra tá vindo com uma crista. Então, ó, reparem que fica uma crista bem grandona. Então, a gente tem um momento de amplificação. Um exemplo disso, na prática, são os fones de ouvidos anti-ruídos. O que eles fazem? Eles emitem uma onda com sinal contrário. Então, a gente ouve, né, a nossa música dentro do fone, mas ele vai emitir uma onda ao contrário, para fora. Então, essa onda, ela vai fazer o quê? Ela vai ser como se fosse uma antifase das ondas que estão vindo. Então, ela vai acabar diminuindo ou até reduzindo as ondas que chegam na gente, porque a gente tem essa questão de que vem um vale e uma crista, há um momento de nulificação. Então, esse é um estudo que tem vindo, né? Tem muitos locais que estão fazendo, principalmente para ambientes de obra, né? Que tem barulhos muito altos, onde a gente coloca esses fones anti-ruídos para nulificar essa onda que está vindo e não deixar as pessoas, né, surdas, né? E aí, existem outros estudos, né? Existem estudos de acústica, que a gente já viu, em que as pessoas elas precisam estudar os locais, né? Não sei se vocês já viram The Big Bang Theory, que o Sheldon ele entra lá dentro da sala do cinema e fica fazendo né, ao redor de tudo aquilo dali. O que ele está fazendo ali? Ele está vendo quais são os pontos de interferência destrutiva e construtiva e que vai ser o local. Então, interferências construtivas, você vai ter o som do cinema mais alto no seu lugar, né? Se tiver um ponto de interferência destrutiva, você não vai ter nenhum som, você não vai ouvir, né? Ou então vai ouvir bem, bem baixinho, né? Então, por isso que o Sheldon ele fica igual um maluco lá na sala de cinema, por conta da interferência. O próximo que a gente vai falar é sobre a difração. Então, assim, a difração, ela faz, né, quando você tem um obstáculo, e aí a onda, quando ela encontra esse obstáculo, ela fala assim, pera, eu não consegui passar atrás do obstáculo, então eu vou ter que me abrir para eu ver onde o que está acontecendo por trás, digamos assim. Então, aqui é um efeito de difração. Então, eu tenho frentes de ondas chegando, né? Então, várias ondas. Quando ela bate no obstáculo, o que ela faz? Ela abre, então ela adquire esse formato arredondado. Então, isso ocorre em vários e vários lugares na natureza, mas o principal exemplo é
ouvir através da parede. Como que a gente consegue ouvir de uma parede por outra, né? E embora a gente não consiga ver, mas existem micro espaços, né? Microporos nas nossas paredes, né? Porque nada é totalmente perfeito. Então, o que acontece? O som, ela vai percorrendo aqueles obstáculos. Então, ele bate no obstáculo, abre. Aí, aquilo que abriu, vai bater em outro obstáculo e vai abrir, porque são espaços muito, muito, muito pequenininhos, né? Então, por isso que a gente consegue ouvir através da porta, que a gente coloca o ouvido, ou coloca o copinho, que a gente amplifica esse efeito. Existe um outro efeito, que também é um estudo experimental que foi feito por Young, que ele quer mostrar pra gente que a luz, ela se comporta como uma onda, né? Então, tipo, esse efeito de difração a gente vê muito em som, né? Mas e será que ocorre isso com a onda? Então, ele foi lá e pegou um feixe de luz e passou por fendas. E aí, depois que passa para a fenda, é observado que abria, né, padrões de ondas nessas fendas, e ele colocou duas fendas. Então, uma passava um feixe e outra passava outro feixe. Então, ocorreu o padrão de espalhamento dos dois lados. Então, ele conseguiu ver que esse espalhamento, né, que ocorreu nas duas fendas, gerou franjas. E essas franjas foram por conta da interferência destrutiva e construtiva da onda que ocorreu dessas frentes de onda que chegavam na parede. Então, essa também foi uma questão que caiu no Enem já algumas vezes sobre esse caráter, esse comportamento ondulatório da luz, que a gente pode confirmar a partir da difração da luz. O terceiro é quando a gente tem a polarização da luz. O que é a polarização da luz? É como se fosse um filtro, tá? Então, imagina que, olha, toda vez que a gente tem, então, fonte do sol e por aí vai, a gente não tem ondas vindo na nossa direção em apenas, né, um sentido, né? Então, essas ondas, elas estão todas aleatórias ali. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma onda vermelha, azul e verde vindo. Cada uma possui, ó, uma inclinação, né? Então, uma tá na vertical, outra tá inclinada, outra tá na horizontal. Então, quando eu coloco um polarizador ali no meio, só vai passar as ondas que passam certinho pelo polarizador. Não vão passar ondas em outras direções. Então, essa é a polarização de luz. Isabela, para que eu quero isso? Então, existem dois exemplos principais. Um dos exemplos é o óculos de sol. Existem óculos de sol que eles precisam estar com uma marquinha lá, polarized, sempre tem o polaroid, alguma coisa assim vai estar escrito na lente do seu óculos. E o que ele faz? Ele polariza a luz. Por quê? Por exemplo, principalmente para motoristas, quando você está dirigindo na estrada e você tem um sol que ele está começando a baixar, vem muita luz na sua direção. Então, a polarização da luz, ele vai reduzir a quantidade de luz que está vindo no seu olho, porque você coloca um polarizador, então você coloca um filtro. Então, as luzes, por exemplo, que estão muito inclinadas, né? Então, que estão vindo naquela direção, que são paralelas ao chão, são luzes que vão atrapalhar a direção. Então, você coloca um polarizador na vertical, que essas luzes que estão vindo rente ao chão não vão chegar no seu olho, que são chamados de luzes que refletem no chão para o motorista. Então, esse é um exemplo de óculos de sol. E um outro são as imagens de 3D. Não sei se vocês já foram lá no cinema e tiraram óculos 3D. Não sei se vocês já tiveram essa experiência. A gente não consegue ver nenhuma imagem formada. Por quê? Porque quando você tem uma imagem 3D, eles acabam emitindo algumas luzes, né, em diferentes padrões. Só que o óculos 3D, ele é polarizado. Então, você só consegue ver uma direção e as outras acabam sendo eliminadas. Então, por isso que você acaba tendo esse efeito 3D, esse efeito de profundidade, porque você está retirando algumas direções de que a luz está vindo na sua direção. Tudo bem? Então, esse é o terceiro efeito. E, por último, eu quero falar para vocês sobre o efeito Doppler. É um efeito que a gente vê frequências diferentes, né? O observador, ele está vendo
uma frequência diferente. Geralmente a gente trabalha com o som, mas isso também ocorre para a luz e tudo mais. A gente tem aqui, por exemplo, imagina que eu tenho um carinha, então um carinha que é o observador, e, por exemplo, uma ambulância, que vai ser a fonte que tá emitindo o som, né? Tá emitindo a frequência. Se os dois estiverem parados, eu tenho que os dois estão ouvindo a mesma frequência, 80 Hz. Mas quando essa ambulância ela tá andando, repara que conforme ela vai andando, ela vai emitindo frequências. Então, essas frequências estão cada vez mais perto. Então, como ela está andando, o observador ele acaba vendo que a frequência está menor. Porque você está emitindo o som cada vez mais perto de você. Então, acaba diminuindo a frequência com que está chegando, né? Então, tipo, 10 metros ele emitiu um som. Aí ele andou um pedaço, emitiu outro som. Então, ó, o espaço que está sendo emitido vai estar reduzindo. Então, a frequência aparente que você está observando está maior. Então, sabe quando você está, sei lá, parado, está vindo uma ambulância? Então, a ambulância, quando está chegando para você, o barulho tá e começa a te irritar, né? Para mim, eu acho que é isso. Fica muito alto, fica muito rápido, fica muito agudo. Por quê? Porque aquela frequência é a frequência aparente da ambulância. Então, como ela está vindo em direção a você, você acaba ouvindo a frequência maior. Então, repara, ó, a ambulância, ela está emitindo 800 Hz. Mas você, quando você está parado e ele está vindo na sua direção, você acaba ouvindo 820. Depois, quando ela vai indo embora, o que acontece? Ela emite e se afasta, emite e se afasta. Então, a frequência aparente que o observador olha, é uma frequência menor, então acaba ficando mais grave o som da ambulância, e é isso que a gente repara, né, quando a gente está ouvindo. Então, esse é o efeito Doppler. Eu vou deixar para vocês uma equação do efeito Doppler, e que, assim, nas provas assim, dos vestibulares, elas não têm caído muito, mas é sempre bom a gente deixar, né, na nossa caixinha de informações, porque pode ser que em algum momento ela caia. E ela tem o seguinte, que a frequência observada vai ser qual? A frequência da fonte, então nesse caso seria 800 Hz, né? A frequência do som menos a frequência do observador, dividido pela frequência do som menos a frequência da fonte. Nesse caso, o observador está parado, então ele está vendo a ambulância vindo em direção a ele, mas ele também poderia estar em movimento. Então, por isso que na equação a gente coloca a velocidade do observador e a velocidade da fonte. Então, por exemplo, imagina que a ambulância está parada e você está andando em direção à ambulância. Então, a frequência da fonte é 0 e a frequência do observador é a sua, que está indo em direção à ambulância. Beleza? E aí, fica por aqui a nossa aula. Eu deixo para vocês a frase do Augusto Curry, que fala o seguinte: você é uma pessoa rica, pois possui o maior de todos os capitais, a sua inteligência. Muito obrigada, pessoal. Bons estudos e até a próxima aula.